Olá, minha turma, boa noite aí a todos, tá? Todos vocês que estão assistindo essa aula no momento em que ela está sendo ministrada. Eu estou falando aqui de Daiane Batista, Fernando Soares, Giovanni Magalhães, sou eu, Isabelle Mendes, Isadora Teles, Joanisa, Letícia Vidal, Mariana, Mônica Lara e Mônica Melo e Natália Leitão. Caríssimos, vamos dar sequência aqui às nossas aulas, e sim, né, se você que vai assistir no Info Online, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tá? Como vocês sabem, né, nós estamos aqui estudando justamente a linha processual da recuperação judicial, tendo feito na aula passada uma espécie de introdução. Daí a gente cabe fazer essa relembrança inicial aqui com você. Veja, a gente constatou que as fases, né, da recuperação judicial se dividem em postulatória, deliberatória e executória. Vimos e falamos, né, sobre a petição inicial, sobre a decisão que defere a recuperação judicial, que vai finalizar a fase postulatória e vai abrir a fase deliberatória. Falamos também sobre a apresentação do plano de recuperação judicial pelo devedor, que precisa ser apresentado no prazo de 60 dias corridos, sob pena de convolução e falência, além de termos falado também sobre a objeção de credores, a forma como os credores têm de virem a impugnar, de virem a discutir, digamos assim, tá? De virem a discutir, digamos assim, esse plano eventualmente apresentado, tá? Todo esse caminho aí a gente já viu. A gente vai, então, nessa aula de hoje, basicamente o quê? Seguir viagem aqui, ó, olhando, examinando aí todas essas outras fases, todos esses outros momentos processuais que nós temos, tá? Então, dentro da fase deliberatória, como a gente sabe, nós iríamos aí agora pensar na assembleia de credores, a necessidade de convocação, né, de uma assembleia de credores que precisa ser convocada no prazo de até 150 dias contados aí da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Até 150 dias da decisão que defere aquela decisão inicial, a decisão, portanto, que fecha a fase postulatória e que abre a fase deliberatória. Qual é a motivação dessa Assembleia? A motivação dessa Assembleia é justamente a discussão, a deliberação, daí o nome da fase, a aprovação desse plano de recuperação judicial pelos credores, tá? Se ligue então nisso. Vai se fazer essa Assembleia, vai se fazer a convocação desta Assembleia justamente para avaliar essa questão aí de se o plano de recuperação deve ou não ser aprovado. A propósito, meus amigos, vale a pena a gente lembrar, hein, os atos aí dos personagens da recuperação em relação ao plano, né? Cabe ao devedor apresentar o plano e cumprir o plano, cabe aos credores
aprovarem o plano e cabe ao juiz conceder o plano a ser cumprido, tá? Não esquece disso, não. Então, vamos falar sobre a aprovação do plano de recuperação judicial. Como é que vai se dar, portanto, aí a aprovação dessa medida do plano de recuperação judicial? Bom, se liga que a gente pode falar no seguinte, cara. A gente pode falar que a aprovação ela pode ser na modalidade tácita ou ela pode ser na modalidade expressa. Se liga nisso. Tácita ou expressa. Qual a diferença da chamada aprovação tácita para a chamada aprovação expressa? Meus amigos, a aprovação tácita ela é caracterizada pelo fato de terem passados os 30 dias lá do prazo da objeção de credores e nenhuma objeção de credores veio a ser apresentado no caso concreto. Tá? Nenhuma objeção veio a ser apresentado no caso concreto, de modo que, como os credores não objetaram, não impugnaram, quem cala consente, o plano estaria aprovado de maneira tácita. Tá? Não havendo objeção, o plano se considera tacitamente aprovado depois de passado o prazo de 30 dias. Já a aprovação expressa, não. A gente fala em aprovação expressa por quê? Porque houve objeção de credores, aí é onde há a necessidade de ser convocada a Assembleia de Credores para aprovação do plano. Essa aprovação expressa ela pode se dar na via ordinária ou na via extraordinária, tá? Na via ordinária ou na via extraordinária. Qual a diferença? A aprovação expressa ordinária é aquela em que, sendo convocada a Assembleia, os próprios credores reunidos em Assembleia fazem lá a aprovação do plano de recuperação judicial, tá? Atendendo o artigo 45 da Lei 11.101. De modo, cara, que se você pegar para ver esse artigo 45, você não vai conseguir entendê-lo antes de você se lembrar do artigo 41. O que a gente tem lá no artigo 41? Lá no artigo 41 está estabelecido a composição da Assembleia de Credores nas suas 4 classes, tá? Classe trabalhista, classe de garantia real, classe de credores privilegiados, de privilégio geral e especial, quirografados e subordinados, e a classe dos credores ML-EPP. Como é que faz a aprovação expressa ordinária? Então, ela terá que se dar por classe. E em todas as classes de credores tem que se dar, a gente já estudou isso, a aprovação ordinária da recuperação. Na classe do inciso 1, credor trabalhista, e na classe do inciso 4, credor ML-EPP, essa aprovação, cara, especificamente falando, ela se dará através do chamado voto per capita. Vale dizer, cada credor terá direito a um voto de igual valor, de igual poder, independentemente do montante do seu crédito, um voto por cabeça, né? Daí a expressão do latim per capita, tá? Já para as classes 2 e 3, a gente precisa ter a aprovação da maioria dos credores, representando a maioria dos créditos, né? Veja que não é só o mero voto per capita. Quanto para o inciso 1 e para o inciso 4, basta a maioria dos credores, independentemente do valor dos créditos. Nos incisos 2 e 3, eu preciso
da aprovação da maioria dos credores, representando a maioria dos créditos. Conseguir isso, segue o jogo, tá? Plano aprovado, aprovação expressa ordinária. Não conseguindo, meus amigos, a aprovação expressa ordinária, tá? Não conseguindo a aprovação expressa ordinária, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter? A gente vai poder falar na chamada aprovação extraordinária. Como é que isso vai se dar, cara? É aquilo. A assembleia formalizada, ela vai ter uma ata, e essa ata de assembleia vai ser trazida para dentro do processo de falência. Chegou no processo de falência, o juiz, então, ele vai examinar a ata. Atendeu 45, ele manda seguir o jogo. Se não tiver atendido o 45, ele vai reavaliar aquela ata com os votos que foram dados e ele vai constatar o quê? Atendeu o quórum aqui do artigo 58, parágrafo 1º, houve esse atendimento? Se tiver havido, aí o juiz poderá extraordinariamente, tá? O juiz poderá extraordinariamente considerar aprovado o plano, tá? Eu vou já falar agora para você na sequência os requisitos aí que aparecem no parágrafo 1º do artigo 58. Mas a ideia é essa: a aprovação dita ordinária é aquela aprovação dada através do credor, tá? Dada através dos credores reunidos em assembleia, tá? Através dos credores reunidos em assembleia. A aprovação extraordinária, por sua vez, não. A aprovação extraordinária, por sua vez, vai ser o próprio juiz, né? Vai ser o próprio juiz, digamos assim, que no caso concreto vai estar avaliando lá a votação ocorrida para fazer aí a aprovação. É bom que se diga, meus amigos, que alguma doutrina chega a dizer para nós o quê? Que essa aprovação extraordinária ela seria conhecida como o cram-down, tá? Cram-down, expressão da língua inglesa, C-R-A-M-D-O-W-N, tá? O cram-down, tá? É muito comum você ver na doutrina a menção a esse artigo 58, parágrafo 1º, como sendo o cram-down do direito brasileiro. A bem da verdade, cara, não se trata efetivamente de cram-down, tá? A bem da verdade, não se trata efetivamente de cram-down. Não se trata. Tá? Porque no direito norte-americano nós temos o juiz de recuperação de empresas interferindo proativamente nas discussões e na elaboração de reorganização. Isso não acontece aqui. Tá? Na nossa lei, o juiz vai simplesmente fazer uma recontagem de ata. Tá? No máximo, eu diria que a gente pode falar que é o cram-down verde e amarelo. Tá? No máximo, eu diria isso aí para você. Mas quais são os requisitos que a gente tem? Quais são os requisitos que a gente tem? Vale a pena você tomar nota aqui comigo, então, desses requisitos que aparecem no artigo 58, parágrafo 1º da lei. Né? Posso ir mencionando, então, para vocês? Me dá aqui o ok no chat, para eu poder mencionando aqui devagarzinho, você poder ir copiando na tranquilidade. Podemos ir? Me dá esse retorno aí que estou usando vocês sempre como piloto, hein? Podemos, então? Vamos lá? Valeu. Então, vai lá. São 3 requisitos cumulativos. 3 requisitos cumulativos. 3. Primeiro deles,
O primeiro deles é a aprovação, regra geral, da Assembleia de Credores. Repito, primeiro requisito para o cram-down brasileiro se refere à aprovação, regra geral, da Assembleia de Credores. Como é que se dá a aprovação, regra geral, da Assembleia de Credores? É a aprovação por Assembleia Geral, vale dizer, todos os credores juntos, com a aprovação aí pela maioria do valor dos créditos. Tá? É dessa forma que a gente vai ter aí a chamada aprovação regra geral da Assembleia. Beleza com isso? Tranquilo? Show de bola? Segundo requisito. Segundo requisito, meus amigos, é a gente ter a aprovação do plano em todas as classes, menos uma, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o artigo 45 da lei. Tá? Segundo requisito é esse: a aprovação em todas as classes, menos uma, de acordo com a ordem jurídica brasileira. Beleza? Ok com isso? Show de bola? E aí eu precisaria que você pegasse aí comigo agora, para facilitar o entendimento, o artigo 41 da lei, para você entender esse segundo critério no comparativo entre a aprovação ordinária e a extraordinária, tá? Pega aí a lei, artigo 41 da Lei 11.101, para você me acompanhando aqui, tá? Pega aí. Repara que o artigo 41, ele traz para nós 4 incisos. Isso significa dizer o quê? Que a gente tem 4 classes de credores em assembleia. Se eu montar um plano para pagar todos os credores, eu vou ter 4 classes. O que seria a aprovação ordinária aqui? Seria eu ter no placar aprovação em 4-0. Isso daria a aprovação ordinária. Se o placar fosse 3-1, isso poderia dar a aprovação extraordinária. Qualquer outro placar perdeu. Não houve aprovação do plano. Tranquilo, turma, aqui? E a linha de raciocínio evolui, tá? Se a gente montar um plano de recuperação para 3 classes, e aí você pode se perguntar, Giovanni, para 3 pode? Pode. Lembre, natureza contratual da recuperação judicial. O devedor escolhe quais são os credores que ele pretende inserir no seu plano de recuperação. Montando para 3 classes, se o placar der 3-0, isso é aprovação ordinária. Se o placar der 2-1, isso pode ser aprovação extraordinária. Qualquer outro placar perdeu. Dá para montar para 2 classes só? Dá. Montou para 2, o placar é 2-0, a aprovação ela vai ser ordinária. Se o placar for 1-1, ela ainda dá para ser extraordinária. Qualquer outro placar perdeu. Curiosamente, se montar para uma classe dá 1-0 é a aprovação ordinária, qualquer outro placar perdeu. Tá? Então, é essa a ideia desse segundo requisito. A gente precisa perder, ou melhor, não aprovar de acordo com o artigo 45 em pelo menos, no máximo, uma classe. Todas as outras, o plano foi aprovado de acordo com 45, ele só perdeu em uma. Fechado com isso? Beleza? O terceiro e último requisito, né? O terceiro e último requisito é: na classe que perdeu, é preciso
aprovação mínima de 1/3 de acordo com a classe. Tá? Na classe que não houve aprovação, é preciso que pelo menos 1/3 da classe aprove. Né? Se for credor trabalhista da classe 1 ou credor de ME e EPP, 1/3 do volume dos credores. Se for os demais credores aí, dos incisos 2 e 3, 1/3 dos credores, somando 1/3 dos créditos. Tá? Então, é atendendo a tudo isso que a gente vai ter a chamada aprovação extraordinária. O juiz considerará extraordinariamente o plano aprovado aí a partir dessa Assembleia. Beleza, minha turma? Deu para entender aqui o contexto, aqui, essa relação aí, quando que a aprovação, quais são os placares para aprovação ser ordinária e os placares possíveis, respectivos, dela ser extraordinária? Deu para acompanhar bem isso aqui? Tranquilo? Acredito que sim, tenho certeza, Mariana. É só realmente você parar depois e montar essa tabelinha. 4 classes, aprovou nas 4 ordinárias, perdeu só em uma, pode ser extraordinária. Qualquer outro placar já era, isso vale para todo mundo, tá? É algo realmente de a gente estar fazendo na repetição para memorizar, tá? Bom, e aí vem a questão, cara. Teve a Assembleia de Credores, os credores não conseguiram o quórum do artigo 44, não conseguiram, perdão, do artigo 45. O juiz pega a ata para recontar e nessa recontagem o juiz percebe o quê? Que não deu para atender o quórum ali do artigo 58, parágrafo 1º. E aí? Faz o quê? E aí, meus amigos, nós estamos diante da rejeição do plano de recuperação judicial. O plano de recuperação vai ser considerado rejeitado. Por quê? Porque houve aí a convocação da Assembleia e esse plano não foi aprovado, nem diretamente, tá? Nem diretamente pelos credores e nem extraordinariamente pelo juiz. Tá? Cabendo você perceber que esse caso de convolução aqui, diante da rejeição do plano, a gente vai ver aonde? No artigo 73, inciso 3 da Lei 11.101. E, galera, vai perdoando aí a letra do prof, hein? Escrever com mouse não é fácil, tá? Então tá aí. Assembleia para aprovar o plano. Se o plano tiver aprovado, segue o jogo. Se não, se ele for rejeitado, convolução da recuperação judicial em falência, tá? E essa aprovação ela pode ser dada de maneira tácita, quando não houver objeção de credores, ou de maneira expressa, quando houver objeção de credores. A modalidade expressa pode ser ordinária, quando os próprios credores aprovarem a Assembleia de acordo com o quórum do artigo 45, e ela pode ser também extraordinária quando o juiz vier a considerar o plano aprovado, se atendido o quórum do artigo 58, parágrafo 1º, lembrando que a doutrina que fala que esse 58, parágrafo 1º, é o Crandall brasileiro, né? Digamos assim. Bom, seguindo viagem, próxima fase, tá? Seguindo viagem, a próxima fase é o quê? A próxima fase é a apresentação de certidão negativa de débito tributário pelo devedor. A apresentação essa que serve, né, vamos dizer assim, de condição para que o juiz venha conceder a recuperação judicial, pelo menos de um ponto de vista legal, está aí no artigo 57 da nossa lei, tá? No artigo 57 da nossa lei,
a exigência de quitação tributária para a decisão concessiva da recuperação judicial. Meus amigos, esse tema ele tem dois grandes problemas, um dos quais é plenamente resolvível. Tá? O outro, aí a gente vai ter uma dor de cabeça maior. Qual é o problema que é plenamente resolvível, solucionável? A questão, meus amigos, relacionados ao prazo legal que o devedor vai ter para fazer a apresentação das certidões negativas de débito tributário. Tá? Porque, repara, olha que no andamento a gente vem tendo sempre prazo, petição deferiu, do deferimento tem 60 dias para apresentar o plano, daí já vai mais 30 dias para objeção de credores. Se tiver objeção de credores, tem que ter a assembleia convocada em até 150 da decisão que defere. Com a aprovação da assembleia, tem então a necessidade de apresentar a certidão. Qual o prazo? Qual seria o prazo legal, prazo que o devedor deveria seguir para fazer a apresentação dessa certidão negativa de débito tributário? Meus amigos, se os senhores olharem, alguém está falando? Oi? Posso seguir? Bom, seguindo. Se vocês olharem no artigo 57 da Lei 11.101, a gente não tem menção nenhuma a qual é o prazo que vai ter para fazer essa apresentação. Não tem. Na Lei 11.101 não aparece. O que a gente vai poder fazer uso aqui, cara? Repara, se você pegar, cara, para analisar, o artigo, veja bem, o artigo 189 da nossa Lei 11.101 vai estabelecer o quê? Vai estabelecer que o Código de Processo Civil ele pode ser utilizado como regra supletiva, como fonte supletiva, ou seja, naquilo que a Lei 11.101 for lacunosa, tá? Naquilo que a Lei 11.101 for lacunosa, vai ser possível, né, a gente fazer uso do Código de Processo Civil para a gente suprir a lacuna. E a gente encontra isso, cara, aonde? Lá no artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Se vocês olharem aí, o artigo 218, parágrafo 3º do CPC vai nos dizer exatamente o quê? Qual é o prazo para a prática de determinado ato processual? Cara, se a lei não estabelecer esse prazo diretamente falando, e a lei não atribuir ao juiz a competência para defini-lo, esse prazo é de 5 dias. Esse, portanto, seria o prazo legal estabelecido para ser feita a apresentação da certidão negativa de débito tributário pelo devedor dentro do processo de recuperação judicial. Mas esse, bicho, é o menor dos problemas. Esse é o menor dos problemas, tá? O grande nó que a gente tem aqui, o grande problema que a gente tem aqui é justamente o quê? E, na verdade, nem problema é, né? Na verdade, é até solução, pelo menos do ponto de vista do devedor, que é o quê? A dispensa de apresentação dessa certidão pela jurisprudência. Como nós já sabíamos e já falávamos de algumas aulas, vejam, a lei exige quitação tributária, mas a jurisprudência a dispensa, tá?
A lei exige, mas a jurisprudência a dispensa. Completamente dispensável aí a apresentação dessa certidão. No histórico, cara, no histórico. Um primeiro momento para uma primeira manifestação jurisprudencial para essa dispensa foi justamente o quê? A falta, à época, de uma legislação específica para concessão do parcelamento especial tributário para fins de recuperação judicial. Precisaria haver, cara, uma lei de refis específica para a recuperação judicial. Só, bicho, que essa lei, ela não existe, tá? Essa lei, ela não existe. Melhor, não existia à época. E aí, a jurisprudência dizia, olha, como o Estado legislador, o Estado legislativo, não deu aos empresários as condições necessárias para tentarem se manter no mercado, não pode o Estado, o juiz, punir. Isso porque o parágrafo 7º do artigo 6º exige essa tal lei. Acontece que essa lei veio a ser criada, mas o esquema de parcelamento era muito ruim no caso concreto. E mesmo que funcionasse, eu teria um problema. Porque olha qual é a dinâmica da lei. Defere a recuperação judicial, aí eu levo o devedor para o fisco. Se o fisco pegar esse devedor, conceder o parcelamento, o devedor ele vai conseguir a chamada certidão positiva, né, com efeito de negativa, tá? O que daria para fazer com que esse processo seguisse, tá? Quem já estudou Tributário 2 aí deve estar entendendo que tipo de certidão que eu estou falando aqui para você. Mas, cara, olha o problema. E se você, empresário, tivesse com seu plano aprovado, só que você não atendesse às condições previstas na lei para conseguir aí acesso a esse parcelamento especial tributário. O que a gente vai fazer com esse seu processo? Vai jogar ele fora, na lata do lixo, né? Vamos dar aqui a extinção do processo pela falta de um requisito válido para o desenvolvimento regular da ação, porque eu precisaria da certidão para poder seguir. Faz sentido, né? Me parece que não. E aí, o que acontece? Depois que a legislação de parcelamento para recuperação saiu, a jurisprudência mudou o contexto. A jurisprudência passou a entender que a exigência da certidão negativa de débito tributário funciona como uma espécie de sanção política de direito tributário. Meus amigos, sanção política de direito tributário é talvez a jurisprudência mais antiga da história do STF aí, no que diz respeito a julgar inconstitucionalidade de normas. Tá? Durante a história inteira do STF, a gente vem o STF, no STF dizendo que a sanção política de direito tributário é algo indevido, é algo que viola a Constituição Federal. Tá? O que é sanção política de direito tributário? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Tá? Sanção política seria, cara, vamos dizer assim, uma forma indevida que o fisco tem, muitas vezes, previsto na legislação de coagir o contribuinte ou o responsável tributário a indevidamente pagar um tributo, né? A pagar um tributo que a priori poderia vir a ser indevido. Tá? Essa é a lógica da sanção política de direito tributário. É eu fazer, vamos dizer assim, a cobrança desse tributo de maneira enviesada. Porque, cara, repara, vocês que já estudaram direito tributário
2, né? Até no 1 você vê isso, o conceito de tributo. A gente aprende o quê? Que o tributo ele deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja, o ato de cobrar tributo é um ato vinculado, ou mais, é um ato plenamente vinculado. De modo que, para eu cobrar um tributo, eu tenho que seguir toda uma linha de cobrança que a gente estuda quando a gente está fazendo a cadeira de direito tributário. Em resumo para vocês aqui, tudo parte da hipótese de incidência, a previsão normativa da incidência tributária. Da hipótese de incidência, eu tenho um fato gerador, a prática daquela hipótese legal pelo contribuinte no caso concreto. Praticado o fato gerador, faz surgir a obrigação tributária. Com o surgimento da obrigação tributária, a Fazenda Pública ela deve realizar um procedimento para fazer a criação do crédito. Esse procedimento é o lançamento. O lançamento tributário constitui o crédito tributário, que depois de devidamente constituído, vai ser o contribuinte notificado para pagar, e caso não pague, esse crédito é inserido em dívida ativa, de cuja dívida ativa é extraída uma certidão para que você vá fazer a cobrança judicial desse crédito através da ação de execução fiscal. Ponto. Né? Acabei de resumir para você o que é o seu tributário 2. É basicamente você entender essa dinâmica. De modo, cara, que qualquer cobrança tributária que fuja a isso é sanção política de direito tributário indevida até o talo, de acordo com a jurisprudência do STF, inconstitucional, portanto. Exemplos disso, né? Uma, por exemplo, muito famosa, né? Tão famosa que até pararam de exigir. Né? Se você olhar, o Elisberg agradece, manda um abraço para o Elisberg aí, então, tá? Repara só, se você olhar, o exemplo que eu te dar de sanção política de direito tributário. Repare. O Código de Trânsito Brasileiro, ele exige como documentação para você portar no carro, quando você vier separado numa fiscalização, numa blitz, por exemplo, dentre outros documentos, o documento do IPVA do ano pago, tá? O documento do IPVA do ano pago, de modo que se você viesse separado numa blitz, não tivesse o IPVA do carro pago, o carro seria apreendido. O que acontece, cara? Apreender o carro aqui é completamente indevido, é inconstitucional. Por quê? O que deve fazer o fiscal nesse momento? Pegar o carro, pegar o valor do carro, ver quem é o proprietário e encaminhar para o fisco fazer o lançamento do IPVA, com multa e escambau A4 e seguir a execução fiscal. Mas aí, muitas vezes, você vai tentar fazer a argumentação ali na hora, os caras dizem, não, mas para fazer essa cobrança isso vai sair muito caro, é mais fácil então receber dessa forma. Né? Lembre, artigo 3º do CTN, o crédito tributário deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O fisco não vai discutir, o servidor público aqui não vai ter oportunidade nem conveniência para discutir se pratica ou não um ato. Tá? Então, essa exigência ela é inconstitucional. De tanto exigir, de tanto ser inconstitucional, já tem aí uns 2 anos que você não vê mais essa exigência com tanto rigor nas blitz em geral. Tá? Um outro caso aí mais comum, mais próximo, vamos dizer assim, da nossa matéria. Né? Imagina, eu vou montar uma sociedade com você, só que vamos imaginar que você estava empipinado lá na malha fina do imposto de renda pessoa física. Isso, por si só, cara, acaba muitas vezes lá no âmbito da administração tributária
no âmbito da Receita Federal, sendo um motivo para impedir a emissão do CNPJ da sociedade que a gente está funcionando. Isso para quê? Para você indevidamente ser coagido a pagar lá a malha fina para liberar isso logo e a gente poder montar a sociedade. Então, tem muito isso na legislação, velho. Exigências legais de comprovação tributária que não fazem sentido na prática, porque se o tributo não é devido, que se faça o respectivo lançamento e que se cobre de maneira plenamente vinculada. Fugir disso é incidir numa sanção política, né, de direito tributário, até o talo considerado inconstitucional pelo STF. Lá no direito tributário, vocês, se o seu professor tocar nessa temática da sanção política, ele deve mencionar para vocês pelo menos 3 súmulas do STF ao longo da história, só tratando aí da sanção política, tá? E aí, meus amigos, é isso, tá? Apesar da exigência legal, tem sido dispensado desde sempre essa apresentação da certidão negativa de débito tributário ou mesmo da positiva com efeito de negativo. Seja lá como for, chegamos aí à decisão que concede a recuperação judicial, que, como a gente já sabe, né, ela implica inovação, tá? A concessão do plano implica inovação, você deixa de ser credor do empresário em razão de um título de um contrato para ser credor do plano. Agora, essa inovação ela é condicionada, não é, ao cumprimento integral do plano. A decisão de concessão ela tem natureza de sentença, é um título executivo judicial. E, cara, o recurso cabível contra ela, a gente também já sabe que o recurso cabível contra ela é o recurso de agravo de instrumento, que pode ser promovido pelo credor, pelo MP, quando vier a ser intimado no decorrer do processo, tá? Bom, da concessão, cara, a gente chega aí à questão relacionada à última fase, a fase executória do plano. Lembre que a gente terminou o slide anterior aqui, ó, nessa decisão aqui, ó, na decisão que concede a recuperação judicial, tá? Na decisão que concede a recuperação judicial. O que acontece? Daí para frente, fase executória. O que é isso? O devedor vai começar a executar o plano, sendo fiscalizado pelo administrador judicial, pelo comitê de credores, pelo Ministério Público durante o tempo dessa fase executória, que vai demorar até 2 anos no máximo, quando o juiz, então, ele proferirá a sentença de encerramento. Veja que, assim como a fase postulatória, a primeira fase, a fase executória, ela também não tem, né? A fase executória, ela também não tem desenrolar processual. É apenas o plano sendo cumprido. Pode esse momento aqui ser menor? Pode. Imagina um plano de recuperação que se compromete a pagar todo mundo em 8 meses e realmente paga. A sentença de encerramento vai se dar em 8 meses. De um ponto de vista prático, é bom que se diga, de um ponto de vista prático, os planos de recuperação nesse país são planos elásticos, em 25, 30, 50 anos aí para serem cumpridos. E aí o que acontece? Essa fase ela só demora 2, tá? Essa fase ela só demora 2, e a gente pode acontecer de quê? Né, de o processo vir a ser encerrado, mas continuarem a existir, ó, aqui no final, obrigações
atinentes ao plano de recuperação judicial a serem cumpridas. Daí uma discussão importante, tá? O que a gente faz primeiro? Se nesse prazo aqui, né, uma obrigação, ela é descumprida, qual é o tratamento jurídico dela? Ou se aqui, depois, vamos dizer assim, né, do andamento, do encerramento da sentença, sendo uma obrigação descumprida, o que a gente faz com ela? Bom, se o descumprimento se der antes da sentença de encerramento, isso vai ser mais um caso de convolução da recuperação judicial em falência, como vocês podem ver no artigo 73, inciso 4, tá? Artigo 73, inciso 4, vai mostrar aí o caso da convolução da recuperação judicial em falência por descumprimento do plano. Tá? Agora, aqui, nessa fase final, nós vamos estar usando o quê? O artigo 94, tá? O artigo 94, inciso 3, a linha G. Artigo 94, inciso 3, a linha G, que vai dizer para nós aí que qualquer descumprimento de obrigação prevista num plano de recuperação pode acarretar um pedido de falência, que só vai fazer sentido o pedido de falência aqui, quando a obrigação descumprida ela se der no momento depois aí de ocorrer no processo a sentença de encerramento, tá? Encerrou depois 94, inciso 3, é o que a gente vai ter aí para aplicar no caso concreto, para levar a recuperação, à falência, ou a convolução, quando o descumprimento se der ainda na chamada fase executória. Beleza, cara, com isso? Tranquilo? Tá? Então, você percebe aqui comigo, juntando, né, a aula passada com essa aula aqui agora, você percebe aí comigo justamente toda essa linha processual, né? Justamente toda essa linha processual que a gente tem, né, no âmbito do processo de recuperação, desde a sua petição inicial até depois do encerramento do processo. Importante, hein? Ficou na entrelinha, mas eu quero frisar isso aqui com você. Uma coisa é a gente encerrar o processo de recuperação. Outra coisa é extinguir as obrigações do devedor em recuperação. Tá? O processo ele vai ser encerrado em até 2 anos no máximo após a decisão de concessão. Mas, tá, mesmo o processo encerrado, esse processo ele continua. Por quê? Tá? Pode acontecer, mesmo o processo encerrado, eu vou ter a continuidade das obrigações do devedor. Se uma delas vier a ser descumprida, eu posso que fazer o pedido de desarquivamento da sentença para desarquivar, essa decisão aqui, a decisão que concede a recuperação judicial, e apresentar nos autos da recuperação judicial, vamos dizer assim, um pedido de cumprimento de sentença, ou mesmo já ir logo para o 94, inciso 3, a linha G, e já resolver logo o problema de todo mundo, levando aquele devedor para falência propriamente dita, tá? Então é isso, turma. Junto com o que a gente viu na aula passada com o que a gente está vendo nessa aula, você então vai ter aí toda a linha processual, né? Todo o organograma, digamos assim,
a linha processual necessária para a gente poder conduzir o processo de recuperação do seu início ao seu final. É aquilo, meus amigos. Me perdoem os processualistas aí da sala aí que estão assistindo essa aula, mas para mim, a forma mais didática que tem da gente poder estudar processo é desenhando esse processo do seu início ao seu final, para que você consiga visualizar todas as fases, todos os momentos processuais, e você possa então intuir daquele ponto do processo o que já teve para trás daquela ação e qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar aí no caso concreto. Beleza? Tranquilo, então, minha turma? Deu para acompanhar aí? Ficou alguma dúvida, algum questionamento aqui da evolução do processo? É quase que um mapa mental, Fernando. Realmente é quase que um mapa mental. Eu não vejo forma melhor da gente estudar processo do que literalmente desenhando para ir caminhando fase a fase, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Vou então terminar aqui a parte gravada dessa aula e aí eu fico à disposição de vocês aí para tirar qualquer eventual dúvida, tá? Valeu, a aula foi show, a aula foi massa.